A crise política vivida pelo Brasil foi gerada por vários fatores. Podemos apontar como um deles a forma como a grande mídia aborda as questões políticas e como gera informação a partir de uma narrativa única, que muitas vezes privilegia os próprios interesses. E é sobre o papel da mídia na crise política do Brasil que nós vamos conversar hoje. E para discutir com a gente, nós recebemos aqui no estúdio o Pedro Pietrafessa, que é cientista político e professor da PUC Goiás. Olá, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. E também contamos com a presença do Thales Alcântara, que é jornalista do O Popular. Olá, Thales, obrigada pela presença. Obrigado, prazer estar aqui. Bom, para começar, queria que vocês traçassem ou não, esse paralelo entre a crise política e a mídia brasileira. Dá para colocar uma relação entre esses dois campos, professor? Bom, a crise política que a gente está vivendo, ela envolve inclusive uma crise de legitimidade de algumas representações políticas, seja elas partidos, sejam elas a instituições de Estado, como o Congresso Nacional e até mesmo o Executivo. E a mídia, ela tem um papel extremamente importante de mostrar ou de relatar o que está acontecendo dentro dessas instituições políticas. E a forma como a mídia ela relata o que está acontecendo ajuda a construir o imaginário da população. Então, a partir do momento que a população tem o seu imaginário construído do que se é muito ruim o que as atuais instituições fazem, o que os partidos ou os próprios políticos fazem, isso faz com que agrave uma crise de legitimidade das nossas instituições políticas. Então, é importante que haja uma série de diferentes veículos de comunicação para que a gente tenha diferentes visões de como os diferentes acontecimentos eles vão acontecendo no decorrer desse processo que eu acredito que a partir de 2013 foi o que deu uma intensidade um pouco maior. Então, por isso que acredito que há uma correlação, sim, entre a construção das narrativas, que a mídia coloca do que acontece na realidade e a forma como a população ela constrói o seu imaginário a partir do momento que ela assiste, seja a televisão, seja as mídias sociais, seja os jornais ou as revistas. Então, tudo isso vai construindo esse imaginário que hoje é de desconstrução de alguma das nossas instituições. Eu acho que no âmbito mais geral, existe na imprensa uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela critica as instituições e aponta os erros das instituições, ela tem que dizer, calma gente, essas instituições são importantes. Eu percebo assim, que no âmbito mais nacional, isso acontece muito, assim. Mas eu acredito que atualmente, com esse questionamento das instituições e entre elas, de certa maneira, a própria imprensa, que acaba defendendo essas instituições, o legislativo, o executivo, defendendo a existência delas, a existência da república, eu acho que o papel do jornalismo acaba sendo de resistência no atual contexto. Não pensando no sentido, assim, das grandes empresas, mas pensando enquanto jornalistas mesmos, Os jornalistas continuarem investigando, continuarem apontando os erros e, ao mesmo tempo, defendendo a democracia e a existência da república. Enfim, eu acho que... Então, você acha que é importante separar o papel da grande mídia do papel do jornalista como profissional? Eu acredito, assim. Eu vejo uma diferença muito grande, assim. Eu acho que tem o papel do jornalista enquanto até um sacerdócio, assim, sabe? O cara tá ali se dedicando, correndo atrás, fazendo pedido por lei de acesso à informação, cultivando fontes, tentando descobrir os erros do Estado, tentando contar as histórias das pessoas, Eu acho que existe esse trabalho e para poder transportar esse trabalho para as pessoas, a gente precisa dos grandes meios ou dos meios alternativos, das cooperativas, enfim, dos veículos. Eu até acho que é importante para ter uma transparência, Então a mídia, o jornalista tem esse papel de ir a fundo e investigar o maior número de informações possíveis para trazer essa transparência do que acontece na República, nas atividades políticas, seja ela de qualquer um dos três poderes ou até mesmo de atores políticos que não estão no Congresso ou que não estão exercendo cargos eletivos. Então, tem o que partidos fazem, até mesmo grupos de interesse que
que por meio das suas ações eles vão ter uma relação muito próxima com quem tem mandato eletivo. Então a mídia tem um papel muito importante nas democracias, né, para transformar as nossas democracias em democracias mais transparentes. E tem um mal-estar que está aí na sociedade brasileira, mas cabe à mídia, inclusive, de defender os processos democráticos, né? Então a gente tem que aprender como que a gente pode melhorar as nossas instituições democráticas e não destruir tudo e criar alguma coisa obscura. Uhum. Bom, você falou um pouquinho a respeito dos atores políticos que estão fora dos partidos, mas também têm uma influência. A mídia pode ser um deles, a grande mídia, na verdade, e isso também pode, às vezes, criar aí um campo cinzento de relações e de interesses? Sim, com certeza, né? Então, a relação entre mídia e política, ou de grupos de mídia com política, ela vai desde ali dos estados até o âmbito nacional, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele dando um respaldo maior para determinados grupos de mídia. Então ele vai em programas de determinados apresentadores e não em outros. Ele critica o maior grupo de mídia que nós temos aqui no país, né, que é a Rede Globo. Então você vê que tem sim uma relação próxima entre o grupo de gestão da mídia e atores políticos. Então, que vai desde o âmbito nacional, como eu falei anteriormente, até ali nos estados. Então, governador com determinados grupos de mídia locais, né, às vezes dá um investimento maior num determinado jornal do que em outro. Então, isso tem sim. E eu acho que é interessante também a gente lembrar dessa relação das instituições com a mídia em relação ao judiciário, né? O Ministério Público e os tribunais de justiça. No caso da Lava Jato, por exemplo, o Moro, antes mesmo de começar a Lava Jato, quando ele ia analisar a operação, esqueci o nome da operação que tem na Itália, Mopoliti? Mãos Limpas, isso. Quando ele fez uma análise sobre a operação na Itália, ele via o papel fundamental da imprensa e ele usou muito a imprensa durante a Operação Lava Jato. E é uma questão que não é só da Lava Jato. Eu acho que, infelizmente, no jornalismo, a gente pega o que a Polícia Federal, o que o Ministério Público fala, o que o Tribunal de Justiça fala, como uma verdade absoluta em alguns momentos, assim, tanto em âmbito local quanto em âmbito nacional. A Lava Jato eu acho que é o grande exemplo, assim, porque chegou a interferir numa eleição presidencial, né? Mas no contexto local também isso acontece muito, assim, né? E eu lembro, tem uma jornalista uma vez, a Consuelo Diegues, da Piauí, que ela falou uma coisa que, assim, ficou marcado para mim, que ela diz assim, que na época dela, o jornalismo fazia a investigação e o Ministério Público vinha atrás depois para investigar. E hoje o Ministério Público faz a investigação, passa ali os trechos, né, do processo que eles querem que sejam divulgados e a gente acaba caindo nessa, assim. Tá certo. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco você continua acompanhando esse debate. Assista ao Conexões pelo 15.1 do sinal aberto, pelo 21 da NET ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para ver pela internet, pelo nosso site, nosso Facebook ou nosso YouTube. Estamos de volta para discutir o papel da mídia na crise política brasileira. Aqui no nosso estúdio, nós recebemos Pedro Pietrafessa, professor da PUC Goiás e cientista político, e também o Thales Alcântara, que é jornalista do O Popular. Bom, Thales, eu vou começar esse bloco com você. Como jornalista, como é que você avalia o descrédito que o nosso próprio governo federal tem salientado em relação à mídia? O professor colocou algum descrédito em relação às instituições, né? Acho que a mídia é uma delas, principalmente até mesmo pelas pessoas que se veem angustiadas com a política, querem um outro caminho, né? A mudança de tudo, veem a mídia e o jornalismo principalmente como um lugar para ser atacado. Como é que você entende isso? Olha, eu acho assim que a gente tem um descrédito da população em geral, não, de parte da população, mas ao mesmo tempo a gente tem o próprio presidente do país, como o Pedro já exemplificou aqui, atacando alguns grupos da imprensa. E grupos da imprensa e jornalistas pessoalmente, inclusive usando às vezes de notícia falsa para isso. E o que me preocupa, estando aqui em Goiás, né, pensando no meu contexto, é como isso reverbera para os governos estaduais e para as prefeituras. Porque
a partir do momento que o próprio presidente do país pode tomar atitudes como essa, pode colocar a imprensa tanto em descrédito nas suas falas, os governos estaduais e prefeituras podem vir a copiar isso também, né? Vem o comando de alguém superior e você pode pensar, olha, se o principal cargo, né, do país, o principal cargo político do país se comporta dessa maneira, eu também posso me comportar. E isso me faz preocupar de que conquistas que a gente já tem possam começar a deixar de existir. Por exemplo, às vezes uma transparência que o governo estadual poderia ter e uma prefeitura, eles possam começar a deixar de ter. Eles vão pensar, se o próprio governo federal não é transparente com algumas questões, eu também não vou me sentir nessa obrigação. Tanto é que logo no começo da gestão do Bolsonaro, teve uma tentativa ali de modificar a lei de acesso à informação, que o Congresso acabou derrubando depois. Professor Pedro, o que você avalia a respeito desse descrédito da profissão de jornalista? Bom, vindo do próprio presidente, é uma estratégia de comunicação dele, né? Uma estratégia política. Isso começou antes dele atacar, inclusive, jornalistas individualmente, né? Teve aquela repórter da Folha de São Paulo, por exemplo, que ele atacou ela individualmente, que ele falava que seria uma política de governo. A mídia toda fazia matérias acerca daquela política que ele falava que ia fazer e um dia ou horas depois ele falava que nada daquilo era uma fake news e que nada daquilo o governo iria implementar. Então, ele vai criando um mecanismo para que, principalmente o seu eleitorado e um eleitorado mais hard dele, que tudo que ele fala é verdade, ele vai criando uma tal forma de que, se acontecer alguma coisa no governo dele e a mídia ela fizer toda uma investigação e mostrar que de fato aconteceu, ele já construiu toda uma narrativa para que a população fale, bom, mas o presidente disse que não fez. Então, eu acredito no presidente e não acredito em veículos independentes que não têm uma ligação de relação próxima com o presidente, que fez toda uma investigação. Eu não acredito nesse tipo de instituição, acredito no presidente. Então, a forma como ele está fazendo esses ataques à mídia, de um modo geral, seja a grande mídia, seja a mídia alternativa, justamente para que ele possa se justificar que ele é o dono da palavra que é a verdadeira, e não outras formas de fazer, mostrar o que está acontecendo no cenário político. Então, é uma estratégia política dele. Será que esse descrédito já pode ser analisado de antes? Por exemplo, durante as manifestações de 2013, 2014, vários jornalistas foram agredidos individualmente, carros de emissora. Você acha que pode ter começado ali essa questão de ataque à imprensa? Sim, é um processo que vem sendo construído há algum tempo. Então, esse descrédito da mídia vem... eu diria até um pouco antes de 2013 também, né? Então, quando a mídia começou a investigar diferentes políticos de diferentes partidos políticos, né? A primeira coisa que eles falavam é que não é muito bem assim. Então, as pessoas vão começando a criar uma certa desconfiança. E tem também isso foi até quantificado, o volume de notícias negativas referente a um determinado grupo político em contrapartida a outro, sendo que descobriram coisas no mesmo período, processos de corrupção desses diferentes grupos políticos, fez com que aquelas pessoas que têm uma paixão tão grande política por esses diferentes grupos começaram a se questionar. E durante todo esse processo, né, que tem uns 7, 8 anos que se intensificou, né, é bastante intensificado isso, culminou com a forma como, de uma maneira institucional, a comunicação da presidência da República ela é feita agora. Então, o Bolsonaro ele não inaugurou essa maneira de questionar a imprensa, mas ele colocou a potência 1000, a forma de você mudar a maneira como você vai se relacionar diretamente com o seu eleitor, utilizando inclusive das mídias sociais que os seus antecessores não tinham esse processo. Então, quando ele faz as lives, ele também é uma forma direta dele se comunicar com a população sem um intermediário, que é a mídia. Então, a gente vê um processo de transformação. A mídia já transformou os partidos políticos faziam muito essa intermediação entre eleitor e o sistema institucional, e agora
a mídia também está transformando a forma como o presidente, o governador, os prefeitos se relacionam diretamente com os seus eleitores. E quando tem uma pessoa que tem um caráter populista bastante forte, isso vai ser muito mais extensificado, a gente pode elevar a nona potência. Thales? Pegando historicamente, é um pouco até polêmico isso, porque eu participei das manifestações de 2013 e... Ainda não como jornalista. E ainda não como jornalista, como manifestante. E eu entrei para a profissão e me tornei jornalista logo em seguida. E é uma avaliação difícil, porque ainda é muito recente, se a gente for pensar, né? Mas eu acredito que muitas estratégias... assim, a crítica à mídia, ela era uma coisa meio de esquerda, assim, né? Das pessoas que estavam mais no espectro político à esquerda, assim. E isso acabou... Eu acho que muitas dos pensamentos e da forma que a esquerda lidava com isso, e até a esquerda um pouco mais radical e mais a extrema esquerda, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acho que isso foi adotado pela direita, de certa maneira, assim, de uma forma... Não que seja uma coisa assim, 2013 de repente virou direita, mas assim, as táticas eu acho que são muito, muito parecidas, assim. Eu acho que, por exemplo, o escracho que a esquerda às vezes usa, a direita passou a usar, né? O escracho nas redes sociais, pegar alguém de Judas e... né? Eu acho que um grande exemplo dessa transferência dos mesmos métodos com grupos diferentes, mas agora eu acho mais intenso, porque a gente tem um núcleo duro, segundo o Datafolha, de cerca de 30%, né? Das pessoas que apoiam, de bolsonaristas, né? mais radicais. Eu acho que um exemplo forte dessa transferência é o caso da Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela era, né, a jornalista da grande imprensa, do PIG, né? A economista conservadora, né? Que chegava a ser... Nossa, eu lembro na minha época de faculdade, assim, né? No meio mais progressista, mais de esquerda, a Miriam Leitão, ninguém gostava dela, assim. E hoje ela é odiada pela direita, ela assim... As coisas que eles falam dela, eu fico assim... Pegaram ela para Cristo, assim, totalmente, né? Então eu acho que ela é um exemplo dessa mudança do espectro político. Certo. E a gente volta daqui a pouquinho para finalizar essa conversa. Mande a sua sugestão de tema para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou então no WhatsApp, no 99181 1406. Conexões está de volta para discutir o papel da mídia na crise política brasileira. Estão conosco aqui no estúdio Pedro Pietrafessa, que é cientista político e professor da PUC, e também o Thales Alcântara, que é jornalista do O Popular. Thales, qual que é a importância que você vê dos grupos alternativos, das mídias alternativas, nesse contexto atual? A gente sabe que um dos maiores escândalos até agora do governo Bolsonaro foi a Vaza Jato, né? Assim, não diretamente ligado a ele, mas ligado a pessoas que estão aí como o Sérgio Moro, né? Um dos ministros do Bolsonaro, veio de uma mídia considerada independente, que muita gente nem conhecia até aquele momento. O que você acha da importância dessas mídias alternativas? Elas são importantes? Não, eu acho que elas são importantes e fundamentais, mas eu gosto de diferenciar, assim, porque é um leque amplo, né, de mídia alternativa. E eu acho que tem algumas mídias alternativas que são do próprio governo e tem mídias alternativas que se posicionam mesmo a favor do governo petista, por exemplo. Mas eu não acho que necessariamente elas terem esse caráter significa que o que ela vai produzir é ruim ou não, né? Eu acho que é benéfico ou não, enfim, é bem apurado ou não, né? É jornalismo ou não é. Então, o caso do Intercept é jornalismo de muita qualidade e eu acho que eles conseguiram, inclusive, usar de uma estratégia que deu muito certo, que outros veículos talvez não usariam, assim. Tipo, os jornalistas se posicionarem nas redes sociais, soltar em formato de pílulas. Eu acho que eles acertaram muito, assim, nessa estratégia e eu acho que eles deram uma aula para mídia tradicional, para a gente que está na mídia tradicional, de certa maneira. Que às vezes a gente é muito, assim, tem 1000 dedos, porque a gente tem um público, né? Um público que muitas vezes está dentro desse 30%. Mas eu acho que eles souberam lidar bem. Mas eles souberam lidar bem também justamente por eles já se posicionarem há um tempo atrás e tudo. E eu acho que um fator interessante, assim, é a gente... Como que a gente vai lidar com o público, sabe?
como a gente lidar com esse público que não gosta da mídia, que questiona a mídia, e a gente tentar dialogar com eles e tentar fazer com que eles mudem de ideia, de certa maneira, assim. Eu acho que... Reconquistar a credibilidade. Reconquistar e também eu acho que falar sobre eles. A gente falar sobre os militares, falar sobre a ala mais conservadora do governo Bolsonaro e falar sobre eles sem necessariamente entrar num terreno de, sei lá, de ataque. Mas a gente conseguir demonstrar quem são essas pessoas, sabe? Eu acho que é um papel difícil e eu acho que o Intercept está conseguindo de certa maneira. Pedro, o que você acha desses veículos alternativos? Qual que é a relevância deles na atual conjuntura? Como a Thais falou, é importante, principalmente esses que têm uma investigação séria, né, que têm uma escrita séria, eu acho que são extremamente importantes para diversificar, como eu tinha falado em 2 blocos anteriores, diversificar a fonte de informação. Né? Então, eles têm uma independência não só do governo, mas de partidos políticos também, apesar do esposo do Glenn ser do PSOL, isso não influencia que ele possa produzir matérias que sejam críticas à forma como os partidos políticos estão organizados no país. Então, dá uma credibilidade ao Intercept, que quando a gente vai ler as matérias deles, a gente consegue ter uma outra visão do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, esses veículos alternativos também são extremamente importantes da gente dar, para esses que têm um processo investigativo mais sério, dar uma credibilidade para eles também, para ter outras formas de entender o que está acontecendo no Brasil, seja na política, seja em outras esferas da realidade brasileira. Então, eu dou muito valor para a mídia alternativa, principalmente essa, que tem uma seriedade muito grande na forma de fazer as matérias. Bom, Thales, você falou sobre posicionamento, né? Muitos veículos alternativos, até alguns veículos da grande mídia se posicionam claramente, né? A favor a determinado grupo político ou não. Como que a pessoa comum vai identificar, né, nesse jornalismo, se ele tem apuração ou se ele é apenas panfletário? É possível identificar isso? Você como jornalista, o que você diria? Nossa, é uma coisa muito difícil, né? Não, eu acho que a matéria que vem muito clara de onde são as fontes, né, que deixa clara a sua apuração, ela é perceptível, mas isso parece que não é o suficiente para poder convencer alguém que está ali naquela polarização muito forte, né, convencer da veracidade daquela informação. Mas eu acho que é um trabalho talvez mais longo, que não é de agora, assim, um trabalho talvez de educação, das pessoas terem acesso a jornais, ao jornalismo e à mídia diversificada, né, mais cedo, assim, na própria educação, na escola. Enfim, eu estou dando minha opinião em relação a isso, né? Não sei se é o segredo do sucesso, mas eu acho que porque existe uma confusão muito grande entre o que é opinião, o que é editorial, o que é reportagem, o que é notícia. Existe muita confusão em relação a isso, e eu acho que às vezes a gente, enquanto jornalista, a gente fala para o público como se ele já soubesse das coisas. A gente está acostumado, às vezes, lidando no dia a dia com as fontes, né, com o fazer diário do jornalista, e às vezes a gente fala de uma forma como se todo mundo já soubesse sobre aquele assunto. Eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, de deixar muito claro o que você está falando, o que você está querendo dizer. E o difícil é isso, é que é um desafio, mas não é garantia também. Não é garantia. Porque eu acho que um caso interessante que eles mesmos se criticaram foi em relação à Folha de São Paulo, aquela matéria sobre disparo de WhatsApp. Empresários que estavam contratando disparos de WhatsApp contra o Bolsonaro. Ou a favor do Bolsonaro, né? E eu lembro que, logo que saiu aquela matéria, a ombudsman da Folha, ela fez uma crítica à matéria, falando que eles deveriam ter deixado mais claro, porque era uma matéria que usava muita fonte em off. E ela falou que eles deveriam ter deixado mais claro quais eram aquelas fontes sem identificar elas, né? E a própria repórter, a Patrícia Campos Melo, eu vi uma entrevista recente com ela, que ela falou isso: olha, se eu voltasse no tempo, né, eu teria deixado mais claro quem eram as minhas fontes. Nosso tempo está quase estourando, vou ter que agradecer a presença. Muito obrigada, Pedro. Eu agradeço, Camila, pelo convite. Obrigada, Thales, pela sua presença. Obrigado pelo convite. E a gente encerra o Conexões aqui. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!